E até os tempos de Jó, pelo que eu entendi na lição, era o Criador que se colocava em evidência o tempo todo. Ele que criou, era ele que nós devíamos obediência. E Jó se colocava nessa postura, né, de submisso ao Criador. Não existia o vislumbre do Redentor, até porque até o momento em que Jó viveu, não existiu a vinda do Criador para o plano da redenção ainda. Então a visão de Jó era só de quem criou o mundo, quem criou as coisas, quem se colocou nessa posição de Criador. E ele era criatura, simples, fato. Eu sou a criatura e eu obedeço. Por amor também Jó obedecia, né? Ele tinha um amor por Deus incondicional a ponto de aceitar, sem até entender o propósito de Deus na vida dele. Mas ele aceitava e não maldizia. Em nenhum momento ele maldisse a Deus durante todo aquele período em que ele passou e que a gente estudou até hoje, né? Mas aí como se colocar, a lição colocou pra gente durante a semana,
durante essa semana o Redentor. E eu vejo, né, com a minha experiência de vida, que às vezes a gente só visualiza o Redentor teoricamente. Ele veio, ele foi numa cruz, ele morreu, e o plano da redenção passa pela nossa visão como sendo simplesmente uma história. Talvez até uma história com E, né? Nem com H. Porque viver isso e acreditar nisso passa a ser, de fato, o plano da redenção. Mas em que momento, a lição nos ensinou essa semana, que Jó conseguiu enxergar Deus como Redentor? Vocês conseguiram visualizar isso durante a semana? Existiu um momento que talvez por dom mesmo, Jó sentiu a redenção. Um único momento. E que aí mudou tudo, que fala no capítulo 38 de Jó. Tudo mudou. A vida dele se restabeleceu. E foi quando Deus o convenceu da ignorância dele. Deus se fez presente naquele momento, né? Deus apareceu e se fez presente, eu estou aqui, eu estou te amparando. Depois daquilo tudo, daquela situação toda que houve no céu e que Jó nem imaginava que ele fazia parte daquela situação no céu, né? Da discussão entre Satanás e Deus desceu e foi dar esse suporte para ele, mas para que isso acontecesse, precisou que Jó, em algum momento marcante, entendesse que Deus não é só o Criador, Deus é o Redentor. E quando Deus disse que o dono do universo e as coisas do mundo? Também. Mas uma coisa interessante foi quando Jó parou de enxergar a si próprio e pediu pelo outro. Assumiu, ele entregou os seus pecados a Deus e pediu pelos 3 amigos. Já pensou isso? Sim. Ele fez isso mesmo. Ele pediu pelos 3 amigos e entregou os seus pecados a Deus. Quando ele entregou os seus pecados, se redimiu a sua insignificância e pediu pelo outro, ele fez o que o Cristo fez por nós. Ele se colocou pelo outro. Então ele entendeu que ali precisava de um ser maior do que ele para entender, para salvar o outro. Ele não poderia, com a sua história, com a sua essência, com a sua, com seu exemplo, salvar o outro. Ele tinha que pedir uma força maior. E aí começa a entender que existe um intermediário nessa situação toda. Quando nós oramos pelo próximo, a gente pede um intermediário pelo esse próximo. Nós não estamos nos colocando para o próximo, e sim pedindo que Cristo se coloque por ele. Esse, de fato, é o plano da redenção, né? Você vir o advogado intermediário, Jesus Cristo em primeiro lugar. E aí a vida de Jó se transformou, né? E aí tudo foi restabelecido. A gente vê uma situação que eu concordo com o que você está dizendo, de que é o seguinte: hoje, nos dias de hoje, se a gente contrata um advogado, o advogado está em boas condições e está lá para nos representar. Maravilha, é isso que acontece mesmo. Mas você, quando olha para a situação de Jó, e ele não está ali nem salvando os seus amigos, tá, em outras palavras, não está salvando e não está se entregando para os seus amigos. Ele está ali consolando os amigos. Mas olha a condição dele, Cristo. É difícil de encaixar na nossa mente essa cena de Jó na situação que o bicho estava, e ele ainda está falando com os amigos. Intercedendo pelos outros, salvando os outros, do que a professora falou. E aí ela joga também para Jesus, né? Esse é o plano da redenção. Ele faz uma bela de uma ligação. E Jesus na condição de cruz, como é que ele consegue salvar o outro ainda? Entende? Então aí eu fico pensando assim, como é que eu, na situação muito difícil que a gente às vezes passa, e todos nós passamos, né? Não sou só eu, como é que a gente pega nessa situação difícil e diz assim, poxa, é assim, Deus sabe,
Eu passei uma situação difícil essa semana, muito difícil, né? E aí, meu cunhado soube, o outro cunhado, e ele, conversando comigo, depois eu falei com ele, ele falou assim, poxa, é isso que eu vi de alguém que acredita em Deus e tudo mais. Então, mas às vezes é muito difícil pra gente, como foi difícil pra Jó. Mas deve ter sido terrível pra Jó, aquilo. Deve ter sido terrível. Foi ruim também para Jesus, tanto que ele falou na cruz assim, pai, não estou nem conseguindo enxergar direito aqui, entende? Nem conseguindo enxergar, é que é difícil mesmo, essa é a nossa missão, entende? Qual era a esperança da salvação de Jó? A gente pode ler em Jó 19, 25 e 26. Que esperança era essa de Jó? É um clássico. A esperança dele está em Cristo, né? Seu Redentor. Esse é o clássico. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Sim. E no final vai se levantar sobre a terra. E depois de revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, eu vou ver a Deus. Olha. Tudo se fará novo. Porque ele sabia que ele estava se desfazendo, não estava? Ele sabia que estava desfazendo. Mas ele disse assim, não está tudo certo. Essas peles aqui, depois ela vai se refazer e eu vou ver. E quão é difícil a gente se desfazer da pele? É difícil desfazer de outras coisas, mas nem da pele. O bem material. Hoje em dia a gente vive num mundo em que há uma competição de bens materiais, né? Uma competição de que eu sou aquilo que eu tenho, né? E Jó vivia um pouco isso. Ele era aquilo que ele tinha. E Deus mostrou a essência de Jó na sua fé quando ele permitiu que Satanás tocasse em tudo. Vai lá e toque e você vai ver de fato a essência de Jó. Aí ele provou que era muito mais do que era mais do que tinha, né? Mais do que ter. Mas eu visualizo historicamente que naquela época não vivia essa competição que nós vivemos hoje, né? A competição o povo está deixando de comer para ter um celular de última geração. Pega o 13º e gasta tudinho, alguma coisa que vai mostrar para o outro que eu tenho. É um poder, né? Um poder Só cresceu, eu acredito. mentiroso. Mas tinha um pouco. Tinha, mas não tanto quanto a gente vive isso hoje. Explodiu, né? Já cresceu, mudou o contexto. Explodiu, E eu explodiu, acredito que naquela época a facilidade, talvez, por esse fator poder, né, tá visualizado em condições financeiras, era muito menor do que o nosso. Hoje é muito mais difícil da gente se despir disso. Se despir dessa condição financeira, às vezes a pessoa perde tudo, a loucura chega tão ao extremo que mata a família, se mata, se entrega porque não se vê sem aquilo. Não tem a visão do Redentor. E a implacabilidade da concorrência hoje é um negócio de doido. Que se eu tiver que passar por cima do Henrique ou por cima do Eliezer, o que a gente não faz? Passar por cima dele para ter o que ele tem, ou para ter mais do que ele tem, não é assim? Eu só vejo isso hoje, não é para nós. Sabe, como se essas coisas fossem alguma referência para você ser alguém, não é? E hoje em dia, até você participar de um grupo de amigos, você tem que estar no mesmo patamar, no mesmo status. Porque se você estiver inferior a isso, talvez você se sinta mal, ou talvez o grupo te trate mal. E é fato. As Quando pessoas não era para hoje ser em dia- nenhum nem outro, né? Não era. A gente não exercita isso. E tem lugares que isso é bem mais forte. Ah, sim. Aqui, ou seja, lá no DF, né, no Distrito Federal, isso não é tanto assim visível. Eu não vejo assim tão visível. Não tem essa questão onde você mora, é na Zona Sul, Zona Norte, é no Lago, a gente não vê tanto isso assim. Agora, quando eu mudei para cá, eu senti um pouco isso. Mora no As pessoas Leblon, têm né? isso. Fala isso. Eu moro Chega no nos Leblon. lugares, você mora na Zona Sul ou na Zona Norte, ou seja, assim, eles te classificam, né? Começa assim, não estou dizendo mal daqui do Rio, mas assim, que eu senti isso assim na pele. Vou para Brasília. Né? Então assim, não tem esse negócio assim muito, porque tem lugares lá que não é tão bom se morar, mas se tem um luxo dentro de casa, então não tem muito disso. De Zona Sul, Zona Norte, classificação mesmo. Agora, já no interior, onde eu nasci, já se tem muito. É uma cidade pequena, mas que todo mundo, se não anda de caminhonete, ninguém dá valor para ninguém.
Então, assim, a gente vê que tem lugares que parece que mais enraiza isso. As pessoas parecem que pegam mais. O ter está muito acima do ser, fato, né? E o ser, hoje, a gente não entende que é a nossa essência. Sua avó. O ter e o ser tem uma distância muito grande, né? Às vezes você você pode ver, considerando pessoas, moradores de rua, né, que a gente às vezes nem olha para esses indivíduos, a riqueza que eles têm de história, de conhecimento e de fé muito maior do que a nossa, porque eles não têm o ter, eles vivem o dia a dia. E a certeza do dia a dia vem naquilo que alguém provê pela misericórdia. E a gente falou o tempo inteiro, durante a lição desse semestre, que a misericórdia é que nos leva a ter alguma coisa e a ser alguma coisa. Isso só vem de um ser acima da gente. A misericórdia só é reconhecida quando a gente enxerga esse ser maior do que nós, na nossa essência, né? E João ligou Jesus Criador a Jesus Redentor no versículo, né, no capítulo 1, de 1 a 14. Como que ele demonstra isso pra gente? Quem é o Criador e quem é o Redentor? Como a gente reconhece isso? Quem pode ler pra gente, por favor? João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graças e de verdade. E vimos a sua glória como a de um unigênito do Pai. Então ele habitou entre nós. E hoje ele habita entre nós. Como o pastor falou no sábado passado, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele vai voltar. Ele é o único ser que prometeu e cumpriu tudo aquilo que se fez até hoje na história da humanidade. Deus não foi aquele pacífico que ficou lá só olhando o sofrimento de Jó. Deus estava muito louco por causa do sofrimento dele. E Deus veio, ou seja, como você falou, nasceu, né, e tudo entre nós. E é o único que pode dizer: eu sei o que você está sofrendo, eu sei o que você faz. Estava acompanhando. Pode nos ajudar. Porque ele veio, ele sofreu tudo. Jó não sofreu metade do que ele sofreu. Porque todos os pecados foram sobre ele. O meu, o seu, de todos nós. Olha que o meu não é pouco. Sou terrível. Mas se imagina de todos nós juntos. Então é o único. Então ele não é aquele Deus que fica lá. Muita gente que condena a Deus, né? Está lá sentado numa boa e a gente. Eu já ouvi isso de irmãos. Foi o que aconteceu na época de Jó, porque o plano da redenção ainda não tinha acontecido, então ele só tinha a visão do Criador. E aí, quando Jó passou a sofrer aquilo tudo, foi o que mais especularam, foi: Deus está naquela situação, na zona de conforto, quem está sofrendo é você.
Só que e na ilustração de Jó, na história de Jó, nos demonstra que Deus estava ao lado de Jó. E o nosso sofrimento é o sofrimento dele também. Incomoda e muito, né? E isso demonstra que também no nosso dia a dia, o nosso sofrimento, as nossas angústias, por mais que pelos nossos pecados a gente não consiga senti-lo próximo, ele está próximo. Ele está do nosso lado, nos amparando, né? Nos carregando no colo. Então, a gente tem que ter acreditar que ele está conosco todo o tempo. E aí, uma coisa que me incomodou muito foi no plano da redenção, considerando que a gente já entendeu que o Criador se fez Criador desde que ele começou a criar a humanidade, mas o plano da redenção passou a ser entendido no momento... Em que momento o plano da redenção começou a ser entendido? Qual foi o grande momento em que quem estava presente conseguiu ver que o plano da redenção começou? Na própria criação, né? Acho que Adão e Eva, depois que eles pecaram, Deus demonstrou para ele o que seria a redenção. Com a morte, né? Deus tendo que matar um cordeirinho, fazer roupas de pele para ele, eles viram que o pecado, o salário do pecado era morte. O que ia acontecer lá na frente, né? Que alguém, né? Deus Deus teria que vir, né? Como homem aqui para que pudesse pagar o pecado. Mas isso, desde Adão e Eva Isso. até esse momento, era uma promessa. Nesse momento, que foi a crucificação, você entende que o plano se consolidou, né? E quem estava presente na crucificação, que eu acredito que tenha sido um dos maiores eventos até hoje, porque o maior será a vinda de Cristo, mas até hoje a crucificação foi o maior evento. Visualizar a morte daquele que era Deus para algumas pessoas, que tinham a certeza de ser Deus, aquele que estava morrendo. Como é visualizar, crer que você está seguindo um Deus todo-poderoso, Pai de tudo, Criador de tudo, morrer? Como deve ser esse sentimento? Eu acho que é um sentimento de órfão, né? Eu imagino, a Bíblia está falando aqui, eu estou aqui pensando. Quando Jesus morreu, na cena da crucifixão, só poderia ficar a família e os soldados. Estava aí lá. Mas tem um livro que diz que a época que ele morreu foi a época da Páscoa. Em Jerusalém é montada de pessoas, mais de 200 mil pessoas. Então, nesse livro diz que pelo menos 120 mil pessoas estavam passando, vindo de fora, passando e vindo lá, e viram mais um ali, na verdade eram 3 pendurados, 3 crucificados. Então mais de 120 mil pessoas passaram e viram, e ele nem sabia. Hoje é o maior evento discutido, é isso aí. Voltando, já que eu falei do Elvis, um dos shows mais vistos foi o dele, foi para 1 bilhão de tantas milhões de pessoas. Depois dele, acho que teve do Michael Jackson também, que foi assistido. Como é que ele poderia saber que o show dele ia para tantas pessoas e tudo mais, né? Jesus ali na cruz, não sei se ele sabia como homem, que aquele evento chegaria a tão longe assim, né? Por isso, quando você diz isso, esse plano da redenção, ele além de ter sido perfeito, ele tem chegado ao coração das pessoas. O que está faltando é isso aí. A nossa situação talvez tenha sido essa. Jesus está ali morrendo por nós, e qual é a minha posição? Será que eu estou ali no meio da família? Ou eu estou passando na estrada porque eu tenho um evento muito melhor lá na cidade me esperando? E às vezes um evento religioso, porque as pessoas iam para Jerusalém para um evento religioso. E perderam o maior evento. E perderam o maior evento de alguém que está morrendo por mim, né? Eu estou aqui passeando na estrada, sabe? A verdade é essa, e olhando lá para o lado e sem saber que ele está morrendo. Muita gente, ali naquele momento, não acreditava que ele era o Deus. Por quê? Os judeus não aceitaram ele até hoje. Acham que o Messias ainda está vindo ainda. Né?
não aceitaram. Então, não tinha como Deus pode chegar ao ponto de morrer. Tá. Então, não é. Aí vamos para a discussão. Vamos à discussão. No livro de Mateus capítulo 2 e Lucas capítulo 2, diz que quando Jesus nasceu, vieram a ele, vieram alguns homens, não vieram? Os 3 E o que eles falavam? Aqui está o nosso presente para o rei dos reis. Eles sabiam ou não sabiam? Eles sabiam, mas eram poucas Eram poucos que reconheceram. Né? Os judeus sabiam que Jesus era o Messias, primeiro por conta dos apontamentos, segundo por conta dos cálculos, das características. Nenhum dos Messias que tinham vindo até aquele momento, eles lograram sucesso. Eles morreram, porque eles levantaram guerra contra o governo romano e morreram. Então eles viram ali, peraí, esse homem é muito diferente. Tanto que um daqueles que se dizia Messias, no dia de Jesus, ele se converteu, o próprio Pedro. Ele fazia lá os seus milagres, os seus truques, e veio André, e aí conversou com ele, fez um milagre, e ele já se converteu por ali. Sabe, então os judeus, eles conheceram, porque eles conheciam as profecias. Agora, conhecer e reconhecer é outra coisa. É o filho que conhece o pai, ele é meu pai. Mas o filho que não reconhece o pai, que não trata o pai como deve ser, é um pouco diferente, não é? Um pouco diferente. Eu conheço ele como meu patrão, mas eu não reconheço ele como meu patrão. Também tem essas coisas, não tem? E por aí vai. O que faltou para os judeus foi isso aí. Tanto que hoje, pelo que eu leio, são 1000 judeus que se convertem por ano lá em Israel. 1000. Por que eles se convertem? Eles reconhecem. Eles já sabiam, conheciam as profecias. Com 12 anos tinha que saber aqui na cabeça os 5 livros. Mas você concorda comigo que você só reconhece a partir da experiência que você tem? Ok. Né? Aí... Cada um tem sua experiência pessoal com Cristo. Jó entendeu que interceder, pedir intercessão pelo outro, entregar seus pecados a Deus, iniciava ali a entrega total. Então, a experiência com Deus, existem pessoas que frequentam anos a igreja, mas ele não tem uma experiência pessoal com Deus. Isso a experiência é cada um. É de cada um. Né? E quando a gente fala do plano da redenção, da crucificação, eu imagino que aquela experiência para cada indivíduo presente naquele momento mudou a essência de cada um ali, até mesmo de Maria, como mãe. Né? Muda a essência, vislumbrando o porvir, da certeza do porvir, dos soldados que botaram a lança nele, das pessoas que maltrataram ele, perceberam o que eles fizeram. Eles perceberam depois do ato totalmente findado, eles perceberam o que eles fizeram. Mas e nós? Tanto que um se converteu, querido. Sim. Assim, um mais conhecido, lógico. Quantos mais não deve ter se convertido? Quantos mais que não foram relatados naquele momento, até porque se fosse o relato, ia ser um livro desse tamanho. Eu acredito que ali a maioria, quiçá todos não se converteram naquele momento, né? Porque tinha um propósito, aquilo tinha um propósito. Bom, e nós que não vivemos aquele momento? E nós que não vivemos aquela experiência que foi tão grandiosa para a história? Nós vivemos através da fé. Através da fé. Nós temos fé é a certeza daquilo que não vemos, né? E só nós, como criaturas humanas, temos isso, tá? Esse privilégio da fé. Os anjos não sabem o que é isso, fé, porque eles vivem face a face com Deus. Então, como viver essa experiência diária? E isso daí me remoeu a semana inteira, eu falando, caramba, falar da crucificação, falar de Jó, falar do plano da redenção, falar que Jó entendeu que interceder pelo outro é a maneira mais rápida, mais próxima, mais real de chegar a entender do Criador para o Redentor. Mas como passar isso, né? Aí fui eu lá, rapidinho, na minha essência, buscar um pouquinho, e aí eu falei, a fisiologia da morte. A fisiologia da morte, talvez se eu relatar uma morte para vocês,
na essência da fisiologia, toque. Toque porque a gente passa a sentir a dor quando a gente faz o passo a passo da fisiologia, né? E eu fui procurar a fisiologia da morte de Cristo, que é um baita de um trauma. Para a parte médica, para a medicina, é um trauma quase impossível de acontecer por todo o processo, até a cruz, dele ter se colocado vivo na cruz. Olha como o corpo dele, humano, era forte. Era muito forte, ele era jovem, era um homem de 33 anos. Quem pensa ao contrário, vai estar errado. Porque para suportar isso aí... Muito jovem. E eu posso partir para a fisiologia do trauma? Posso? Ou a gente pode chocar um pouco com a fisiologia do trauma? Ué. Porque a gente, né, quem viu, teve vários filmes que relataram isso e que chocam um pouco as imagens, né? Mas a gente pode imaginar a situação. A gente pode imaginar. Porque a fisiologia do trauma ela é muito agressiva. O trauma, quando a gente fala de fisiologia, é o processo do acontecimento. Tem a parte fisiológica normal, que é o funcionamento normal, e tem a fisiologia da doença, que é o processo da doença. A fisiologia do trauma é o processo vamos dizer assim, da pancada, é o processo da agressão ao corpo. Em Cristo, no fato da crucificação, ele iniciou como? Como que começou o processo? Qual foi a primeira angústia de Cristo? Foi no jardim. Foi no Getsemane. E aí, qual foi o primeiro sinal de angústia de Cristo? Suor de sangue. O suor de sangue. Fisiologia do suor de sangue. Vocês veem isso com frequência? É raríssimo suar sangue. Acontece, mas é raro. A gente tem uma médica na sala, eu me sinto até constrangida de estar falando a fisiologia do trauma, mas vamos lá. Suar sangue é um ato de extremo estresse que rompe pequenos vasos sobre as glândulas Sudoríparas. que excretam o suor. Então ele suou com o rompimento dos vasos sanguíneos, além do suor, junto com o suor, vinha o sangue. Ele ainda não tinha passado por todo o processo, mas a angústia era tanta. E que angústia era essa? De vislumbrar o que ia acontecer e a responsabilidade de todos os nossos pecados sobre ele. Mesmo sendo Deus soberano, ali era humano. E um corpo humano recebendo toda essa carga, né? Aí me faz pensar assim, tanto no sofrimento de Jó como de Cristo, né? O que fez com que cada um resistisse, passasse por tudo isso e resistisse e fosse? Cristo precisava orar? Cristo precisava estar ligado com Deus para vencer? Como Deus, não. Mas como homem, Mas como homem, sim. Então, a Jó, se a gente for ver a vida de Jó, Jó era costumeiro de Jó ter oração intercessória, não só pelos filhos, mas eu acho que por todos ali que ele via a situação. Era costumeiro de Jó isso. Ou seja, a comunhão com Deus. Isso é importante falar. Né? As primeiras horas com Deus. Jó tinha uma confiança total em Deus. Ele tinha um hábito. Era hábito. Então, Cristo também, Maria ensinou Cristo ali nos caminhos, ele também tinha esse hábito. Né? Ele tinha essa comunhão, essa ligação com a videira. Então, tanto Jó como Cristo, eles só puderam suportar porque estavam ligados a Deus. E você fala... É uma comunhão. É verdade. E você fala da angústia, foi quando começou, só que quando ele foi levado à casa de Barrabás, ele levou murro. Tanto que o Salmo 50 fala que o rosto dele não era o rosto de um homem. Ele fica pensando assim, mas como é que ele levou um murro? E ficou por isso mesmo. Mas você olha hoje aí, negócio de MMA, o cara leva murro, o cara tá em pé. Entende? Leva murro na cara. A não ser que seja alguma armação. Eu não sei, não conheço esse troço. Mas pelo que a gente vê um pouquinho, saindo sangue, esse negócio todo, o cara tá levando murro, o cara tá em pé. Jesus levou murro na casa de Anás. De Anás. Antes, Anás era o sogro de Caifás. Então, o Salmo 50 diz que ele já foi para o Getsemane, aí já
Tá levando pancada. Já foi para a sala de julgamento com o rosto todo alterado. Todo alterado. Entende? E depois do sangue, né, do suor de sangue, qual foi a segunda etapa? Chicote. A descrição do chicote daquela época era couro e pedaços de porcelana ou ossos ou pequenas pedras amarrado na extensão do chicote. Eu fiquei imaginando isso, eu não ia aguentar, né? Mas a descrição da fisiologia do ato de chicotear fala que a primeira chicoteada, ela rasga o tecido e a gordura. A segunda chicoteada, ela esfacela o músculo até chegar nos ossos. O sangramento é intenso. Ele corta pequenos vasos que impedem que chegue o fluxo sanguíneo naquele tecido, causando, dependendo da lesão, morte tecidual. E com aqueles pedaços de objetos, que a gente não sabe, né? Hoje em dia a gente pensa no limpo e no sujo, né? Causa um processo infeccioso, inicia um processo inflamatório ali no local. Eu morreria com um. Ele tomou vários. Vários. Não foi só em um local, foram em vários locais. Foram 39. E mais um, não é isso? Eu ia falar. O costume era 39. Ele tomou 39 e mais um. Então foram 40. Então, não sei se vocês lembram, mas na minha época, o castigo do meu pai às vezes passava do limite, e eu quando levava umas correadas, a correada não pegava só na perna nem na bunda, não. Aonde vinha, né? Onde vinha, pegava. Imagina que ele sofreu as 40 chibatadas, ele sangrou mais ainda. A perda de sangue é intensa. Eu, quando visualizo um paciente perdendo muito sangue, já é uma situação de emergência. Se torna urgência pelo volume, mas é emergência a perda de sangue, tá? Dependendo do volume, se torna uma emergência. E esse homem se colocava ainda forte e de pé, né? Qual foi a terceira etapa? A coroa de espinhos. A coroa de espinhos. Eu procurei saber como que era essa coroa de espinhos. O relato que eu achei foi de que não eram roseiras. Era uma planta que tinha um espinho que tinha em torno de 1,5 polegada, 2 polegadas. Homens, vocês sabem mais ou menos como deve ser esse tamanho, né? Depende dos homens, eu não sei não. Não sabe, né? Bom, era grande. Polegada, você vai ter que ter uma polegada? Oi? Você vai ter Mais ou menos. Por aí, Mais ou menos. dedo, né? Polegada, a Mais ou gente menos vê isso com aqui. dedo. Mais ou menos isso aqui. Um dedo e meio, mais 2 dedos, né? Então eram espinhos enormes. de acácia. Isso. Trançados. E não foi colocado com jeitinho para não machucar. Ele foi cravado no couro cabeludo, chegando até uma camada chamada bônia, que é antes da calota craniana, né? Não ultrapassou a calota craniana. Ele não fez um TCE com a coroa de espinhos, que quando ultrapassa a calota craniana chama trauma crânioencefálico. Se alguém já viu algum tipo de acidente em face, crânio ou abertura de um supercílio, quanto sangra? Muito. Muito. Né? Supercílio já só. Quando tem um trauma de face que desloca só a pele daqui, ela cai, porque isso daqui é tudo solto, ela cai e sangra como se fosse lavado de sangue. Vocês imaginem vários espinhos sendo cravados na cabeça, alcançando uma camada mais interna do que o couro cabeludo, que é altamente irrigado, é o local do corpo mais irrigado. O volume de sangue que essa pessoa não perdeu. Ele já estava sangrando, suando sangue. Ele já estava chicoteado, sangrando.
Ele agora tinha uma coroa de espinhos com várias, centenas de orifícios pela cabeça, sangrando. Depois disso, o que mais ele tinha que fazer? Aonde colocaram ele? Carregar a cruz. Aí eu procurei saber como é que era essa cruz. Um braço. É braço, né, que chama, né? Uhum. Ele se colocava nessa posição, amarrado, e a horizontal, esse braço de madeira horizontal, pesava 50 quilos. Alguns filmes mostram ele carregando assim, mas o relato que eu li, ele foi amarrado assim, preso, ele tinha que caminhar assim, com 50 quilos nas costas. Quando ele tropeçava e caía, que provavelmente, gente, ele tropeçou e caiu em algumas situações. Não, a Bíblia fala dele. Ele caiu, né? Ele precisava de ajuda para levantar. Que local do corpo ele tinha mais exposto? O ombro ou os costas? O peito, para ir para o chão. A incidência de um trauma cardíaco era muito grande, porque 50 quilos nas costas, mais a altura dele e a velocidade que ele estava andando, bom, a lei da física fala que aumenta um pouquinho, né, o peso daquela madeira nas costas dele. Então ele caía e ele causava um trauma torácico. E ali, a gente, como ser humano falho, né, vivemos numa situação de conforto, acho que dali a gente não levantava mais. E ele levantava. Chegando, qual foi a próxima etapa dele, depois de ter carregado a cruz? O que fizeram com ele? Crucificado. Escravos. Em que situação eram colocados escravos? No punho. No punho. O punho, anatomicamente, faz parte da mão, né? Quando a gente tem um trauma de punho, a gente tem um trauma de mão. E para fixar melhor, eles colocavam os cravos, né, entre o punho e a mão, horizontalmente, aqui, assim, para fixar melhor, para não rasgar a pele, né, e não finalizar a crucificação. Eles colocavam envezado em direção à mão, né? Aqui passa um tendão. Alguém já bateu com o cotovelo na quina de uma porta? É um choque. Dá um choque, né? Aí tu imagina a lesão de um cravo nesse tendão. A dor do choque. Não foi só em um, foram nos dois. Eu fico imaginando que ele pensou que ele já sabia que ia acontecer isso tudo com ele, né? A angústia que ele tinha como ser humano de saber que ele ia passar por tudo isso. É como a gente está sabendo que ele passou por tudo isso, mas a gente está sentindo. O que ele não esperava é que fosse da forma como foi, porque não precisava ter sido desse jeito. Requinte de crueldade, né? O requinte. Isso não precisava. Bom, aí eles ergueram ele, né? Esses escravos, nessa situação, eles ergueram ele. A cada fôlego, a cada respirada dele, ele tinha que levantar o tórax. Aí ele se sustentava, mas ele descia. A cada vez que ele descia o corpo, que ele relaxava o corpo, ele tomava choque. Então, a cada respirada dele, se movimentando o mínimo possível, que eu acredito que ele tentava se movimentar o mínimo possível, mas a cada movimento, ele tomava um choque nos pulsos. Bom, então ele agonizava a cada respirada. Qual foi a última coisa para sacramentar? A lança. A lança era a certeza da morte, porque se ele sobreviveu até aquilo, todo aquele processo, a lança era a finalização da morte de cruz. A lança, segundo o relato do médico, né, ela
poderia ter rompido a artéria pulmonar, veia pulmonar, a aorta, a mesentérica, dependendo da posição da lança, poderia ter rompido qualquer grande vaso. E esses grandes vasos são responsáveis pela irrigação de todo o corpo. Bom, humanamente impossível sobreviver, né? Até porque ele já estava agonizando. A lança foi o maktub. Assim seja feito. Foi o final de tudo. E saiu ali, naquele sangue, água também, né? Que a gente visualiza o sangue com água, dependendo da posição, poderia ser um derrame pleural, né? E aí o coração já estava extremamente compensando um déficit respiratório, ou déficit respiratório compensando um déficit cardíaco, a encharca pulmão, e a respiração dele já não era mais igual à nossa. Era igual à respiração de um peixe fora d'água. É puxar o ar e não fazer a troca gasosa. E aí a gente se pergunta, né? Um Deus com todo o poder de todos os universos, de tudo que a gente imagina, se permitir morrer nessas circunstâncias de violência, né? De um choque para todo mundo, por que não acreditar na redenção? O que falta então? Para reconhecer. Para reconhecer. Talvez, é o que eu falei no início, a gente enxergue isso como uma história. Lembra quando foi falado aqui, ó, que ela mesma disse que faltava relação? Eu queria contar duas experiências rapidinho para vocês aqui. Uma que eu li. Vocês conhecem o Latino, cantor aí, né? O Latino tem, acho que, 40 filhos. Um desses filhos tem 4 anos. E o Latino só conseguiu ver esse filho quando ele nasceu. O Latino foi ter contato com o garoto agora com 4 anos. E o primeiro contato do Latino com o garoto foi fotografado. Sabe qual foi o encontro? Como é que foi o encontro? O filho agarrando o pescoço do pai. Sabe por quê? Porque embora não tivesse contato, a mãe que não concordava, aquela briga de dinheiro, não gostou, a mãe nunca deixou de falar do pai para ele. E ele, embora não conhecesse o pai, ele idealizou o pai. Ele idealizou o pai e ele vivia o pai naquele ideal, sabe? E no momento do encontro ele falou assim, eu sei muito bem quem é você. Eu sei muito bem quem é você. Essa é uma experiência. A outra experiência foi de um negro que lutou pela sua liberdade. Aliás, o pastor Cláudio Duarte disse a frase sem saber de quem era. A frase era do Martin Luther King Jr., né? Quando ele conseguiu lá a liberdade dentro da sua ideologia, ele disse o seguinte, eu não sou o que eu queria ser. E eu nem tenho o que eu queria ter, mas eu não sou mais o mesmo. Nós não somos mais o mesmo. Então, a relação que se dá com Deus não é simplesmente quando você conhece. Quando você se relaciona com Ele, você pode não ter o que você queria ter, e você pode não ser o que você queria ser, mas você não é mais o mesmo. Isso já basta para o Evangelho da Salvação, isso já basta. Você não é mais o mesmo. Acabou a história. Entende? Então, por que, sendo Deus, ele morreu? Pela autolimitação do homem Cristo. E por que ele ressuscitou? Porque ele é Deus. Então, mesmo sendo uma lição da Escola Sabatina, eu deixo aqui no ar uma questão, né? O que significa para você esse sacrifício? Depois de tudo que a gente viu, de todas as experiências de Jó, dele ter a visão do Criador, mas não ter a visão do Redentor, descobrir sobre a redenção por ele, Deus se fazer presente na vida de Jó, Deus se fazer presente na vida da gente, por a gente reconhecer que ele veio, por saber que ele veio, crer nisso, por entender a fisiologia do trauma, que nenhum de nós conseguiríamos suportar isso. O que a gente está esperando? Né? O
acreditar que ele ressuscitou. Só para vocês saberem, foram quase 700 pessoas que viram Jesus depois de morto, depois de ressuscitado. Ele ressuscitou. Tá? Essa é a certeza que ele virá. Ele prometeu e ele vai cumprir. Gente, obrigada. Espero que eu tenha alcançado vocês. Vamos cantar o número 56. Alguém se coletando aí? Se coletando aí? Não está diminuindo, tá? 56. 56, né? Na cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando a amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim. Nas trevas te chamei a luz e fazes tudo por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na cruz. Em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, desculpas dar, que fazes tudo por mim. Imensa foi a dor, a angústia que sofri. Não pode haver maior, a ela sucumbir. Mas mesmo a morte desprezei, pra te salvar assim. Por ti a minha vida dei, que fazes tudo por mim. É por isso que eu te amo. Tu encontra a música certinha para as coisas Ele ganha mais, ele ganha mais. Ele ganha? Tá, deixa eu falar uma coisa. Essa frase final aqui, que fazes tu por mim, isso é muito importante, gente, da gente refletir. É a lição dela o tempo todo. Né? Que fazes tu por mim, morri por ti. Né? Então isso aí é profundo. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, por o Senhor se fazer presente aqui nessa sala, Pai amado. Se fazer presente em nossas vidas durante toda essa semana, Senhor. Aprendemos a cada dia como se aproximar cada vez de Ti, Pai, tendo a certeza que o Senhor nunca nos abandonou. Senhor Deus, continue na segunda hora conosco, trazendo mais a palavra de conforto, Pai, palavra de paz e de certeza da sua vida, Senhor Deus. Abençoe nosso lanche, abençoe nossas crianças, Pai amado, e as pessoas que não conseguiram vir hoje, Senhor, para escutar a sua palavra. Obrigado por tudo, meu Deus, por tudo. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.